Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas João e esse é o canal Verde Cinema. E hoje nós vamos falar os motivos de eu ter entrado na faculdade de cinema. Bora pro vídeo! Galera, não sei se vocês chegaram a ver o último vídeo do canal onde eu conto a minha história de como eu entrei na faculdade de cinema, mas se vocês não viram, deem uma olhada porque lá vai ter muitas coisas de lá que eu vou poder utilizar aqui. Então, já deem uma olhada ali para fazer com que nossa conversa aqui seja um pouco mais completa. Quando eu comecei a pensar em fazer cinema, que foi em 2008, quando eu estava na minha primeira faculdade, eu fiz ali a teoria da comunicação, semiótica. Eu pensei, nossa, dá de ganhar dinheiro com cinema no Brasil, não é uma, tipo assim, não é uma coisa tão distante assim. Eu pensei, bem, legal, mas ainda assim eu não tenho coragem, então eu vou fazer uma faculdade um pouco mais segura, onde eu vou poder ganhar dinheiro e depois eu vou poder pagar minha faculdade de cinema sem que meu pai precise desembolsar algo e eu vá atrás do que eu quero fazer com as minhas próprias pernas, então é isso que eu vou fazer. E aí eu fui fazer marketing. E aí quando eu estava fazendo marketing, eu vi que não era nada daquilo que eu gostaria, que era diferente eu estudar uma matéria de marketing, fazer uma faculdade inteira de marketing. E aí foi o momento que eu comecei a focar no meu trabalho. No meu trabalho eu ia bem, ao mesmo tempo que eu não era feliz, mas eu ia bem, então eu vivia basicamente os meus finais de semana. E aí foi o momento que eu comecei a sonhar um pouco mais. Eu falei, meu, se eu não fizesse isso, se eu começasse a fazer alguma coisa que eu realmente gostasse, se eu fosse atrás daquele sonho de eu fazer cinema. E aí quando eu comecei a ir atrás das faculdades, que foi quando eu achei que ia ter uma prova de bolsa na Embi Morumbi, que todo ano tinha uma prova de bolsa na FAP, e quando eu descobri do cinema UFSC aqui, foi quando eu coloquei no Google Faculdade Pública de Cinema, e aí apareceu a Universidade Federal de Santa Catarina. Foi nesses momentos que eu comecei a pensar, tá, parece que eu tô indo atrás disso, eu tô estudando sobre isso. E aí eu decidi, eu falei, mas eu não posso entrar, quando eu entrar nessa faculdade, caso eu entre nessa faculdade, eu não posso entrar com a mesma mentalidade. Por exemplo, quando eu fazia faculdade de publicidade e propaganda, tinha coisas que eu gostava, mas tinha um monte de coisa que eu não gostava. E isso me desanimava. Ao mesmo tempo que quando eu estava na faculdade de marketing, tinha bem poucas coisas que eu gostava e tinha muitas coisas que eu não gostava. E eu tinha que saber que quando eu fosse fazer cinema, mesmo que fosse a faculdade dos meus sonhos, que teriam coisas que eu ia amar, iam ter coisas que eu ia gostar, iam ter coisas que eu não ia gostar muito, ou que talvez eu realmente não fosse gostar, ou que eu até fosse odiar, o que eu acho bem difícil, porque eu não odeio ninguém, não odeio nada. Mas eu sabia que ia ser diferente, eu tinha que entrar com uma cabeça um pouco mais madura, para não me desanimar. E esse foi o momento que eu comecei a pesquisar as faculdades de cinema, eu comecei a pesquisar os currículos dessas faculdades. E aí foi quando eu também comecei a perceber que eu não tinha nenhum conhecimento exatamente de cinema. Eu não sabia, tipo assim, eu vi os making-offs, eu tinha noção que tinha uma galera que usava microfone, que gravava, tinha uma galera que usava as câmeras, mas eu não tinha noção, por exemplo, de que precisava de um monte de lente. Não que precisa, mas que existem um monte de tipos de lente, um monte de tipo de câmera, que existia iluminação. Iluminação para mim não existia, era tudo luz natural e a luz de casa, entendeu? Eu não sabia. E a gente vai descobrir que no cinema a luz, na verdade, é o que faz muita diferença. A gente conta a história com a luz. Eu não sabia editar, eu não sabia quais eram os programas de edição, não tinha ideia de nada. Eu até tinha feito um curta na faculdade de publicidade, mas quem fez toda a parte técnica foi meu amigo, o Vitor, e eu basicamente atuei e fiquei dando um apoio moral, sabe? Mas eu tinha noção que eu amava aquilo de alguma forma, mas ao mesmo tempo eu tinha que me formar do que era, o que tinha por trás, que eu amava tanto e queria fazer, mesmo sem ter conhecimento. E aí foi o momento que eu comecei a ir atrás. E eu também vi que não tinha muita informação, eu comecei a ver que não tinha um monte de vídeo no YouTube contando como era uma faculdade de cinema, ou contando como era um curso de cinema, ou contando como é que fazia o cinema por trás das câmeras. Eu também descobri que não tinha cursos de cinema, a não ser que fossem escolas que eram super caras para você estudar nas férias, ou você fazer um curso de 1 ano e meio, que era basicamente o valor de uma faculdade particular bem cara. Eu não tinha esse tipo de informação, então eu acabei me informando com guia do estudante, com o que eu vi nos sites das faculdades, e com a minha própria
intenção de querer trabalhar nesse lugar, e quando eu chegasse nas faculdades, qualquer uma que eu passasse fosse fazer, que eu ia me entregar ao máximo e para fazer com que a faculdade funcionasse. E quando eu cheguei na faculdade, eu passei na faculdade, eu fui fazer a faculdade, foi isso que eu fiz. Eu vi que, tipo, nos 4 anos que eu tive, eu me entreguei na faculdade. E eu fiz tudo que dava de fazer. E nesse tempo eu fiz mais de 28 filmes. O que é bastante coisa para quando você não está envolvido ou você não sabe fazer. Eu me envolvi em tudo. Eu fui assistente de produção, diretor, assistente de direção. Eu fui assistente de foto, gaffer, assistente de som, produtor executivo, assistente de produção executiva, assistente de arte. Eu fiz de um tudo para poder participar do máximo que eu pudesse, para eu conhecer um máximo de pessoas, para eu saber como aquilo funcionava e para eu poder tirar as minhas próprias conclusões se eu gostava ou se eu não gostava de fazer alguma coisa. Porque muitas vezes a gente vai ver que os professores ou as pessoas que estão ensinando, ou mesmo seus colegas, eles se desanimam, eles fazem com que pessoas possam ficar desanimadas. Então isso que você já tem que ter a mentalidade desde antes, que não. Que você faz o seu cinema, você aprende, você vai atrás do seu conhecimento. E às vezes o conhecimento, mesmo dessas pessoas que estão desanimadas, está ali, você só tem que, tipo, ignorar essa parte que não vai te fazer bem, ou que não faz a diferença para você, e você coloca o que faz diferença para sua vida, ou para o seu material, ou para sua vida profissional no seu repertório. E foi isso que fez a diferença, de eu ir fazer cinema num momento diferente, de mais maturidade. Eu até brinco que eu passei 7 anos para conseguir ter coragem de fazer cinema, mas provavelmente se eu tivesse feito direto da escola, uma faculdade de cinema logo depois da escola, provavelmente eu não desse o valor e eu não tivesse aproveitado tanto quanto eu aproveitei depois desses 7 anos de várias experiências de outras faculdades, de cursinho, de viagens que eu fiz. Então, eu só quero dizer assim, se você for fazer uma faculdade de cinema, se você for fazer um curso de cinema, se você for estudar cinema, saiba que vai ter coisas maravilhosas e saiba que vai ter coisas que são um pouco mais chatas, mais difíceis e que você não vai gostar tanto, mas que tudo isso faz parte em qualquer coisa que você vai fazer, seja na coisa que você está fazendo que é o seu sonho, ou seja no que não é o seu sonho, que aí fica mais difícil ainda porque você tem dificuldade de ver o propósito naquilo. Então, lembre do propósito que você quer, que você tinha quando você quis fazer cinema, quando você decidiu estudar cinema, quando você decidiu pagar um curso de cinema. E lembre que, tipo, a parte difícil é difícil, mas tudo vai ser difícil, mesmo. Só que é muito mais fácil quando a parte difícil é algo que você ama. Esse é o vídeo de hoje. Eu queria dizer que eu sou muito feliz e eu amo o que eu faço. E eu sou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, de tudo que eu aprendi e entregar de mão beijada mesmo toda a experiência que eu tenho para vocês poderem ter uma informação mais clara que eu não tive em 2014, para vocês poderem tomar uma decisão se vocês querem começar a viver de cinema, se vocês querem começar a estudar cinema. Agora, ver todos os vídeos, aprender o máximo que puder e bora viver de cinema.